mulher! Tudo bom? Espero que sim. Espero que Romanos 12:2 esteja sendo rema todos os dias da nossa vida, ou seja, que possamos estar lavando a nossa mente, né? A mente fala de alma, né? Onde estão concentradas as nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos, nossa capacidade de pensar, de raciocinar, nossa psique, né? Nossa alma. E eu espero que a palavra de Deus para você, que é uma mulher que quer ser transformada, que quer pensar como Deus pensa. Como Deus pensa? Deus pensa como a sua palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro. São os pensamentos de Deus expresso para as nossas vidas. Se nós queremos e desejamos ter um manual, ter algo para seguir, né? Jesus falou, siga os meus passos, né? Siga-me. Então, cristianismo é isso, é seguir, é ir junto, né? É estar em um caminho. E o caminho é a palavra de Deus. Então, vamos lá? Vamos novamente se expor à palavra e sermos lavados na nossa mente, deixar que o nosso pensamento seja transformado e assim afetar o nosso espírito, né? Nosso espírito, que é o nosso coração, que é quem nós somos. Então vamos lá. A nossa trilha hoje, continuando a nossa trilha sobre sexualidade, a leitura está lá em Jeremias 17, do versículo 7 ao versículo 10. O versículo-chave é Jeremias 17, 9. O tema é coração mentiroso. E deixa eu já abrir um parênteses aqui. Quando ele fala de coração, como Jeremias vai falar que o coração do homem é enganoso, esse coração aqui está falando da alma, tá? Porque coração, no original, no Velho Testamento, nós vamos encontrar muitas vezes, e vai se referir quase sempre à alma. A alma que se refere aos sentimentos. No Novo Testamento, coração, o nosso coração já não é enganoso, porque no Novo Testamento, o coração não se refere à alma, ok? O coração se refere ao espírito, porque na verdade, nós somos um espírito, a imagem e semelhança do nosso Deus, porque Deus é espírito, Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança, então nós somos um espírito. Possuímos uma alma, que é a nossa mente, nossa psique, e habitamos em um corpo. Então aqui você vai ver Jeremias falando da emoção, ou seja, deixa eu te dar uma definição minha, os sentimentos são enganosos. E a minha frase, eu costumo dizer que sentimento vem e passa. Já aconteceu de você estar com muita raiva de alguém, aí a pessoa faz alguma coisa que você gosta e aquela emoção, aquele sentimento passa na hora? Então, é mais ou menos isso. Então, ser movido por emoção, por sentimento, não é para cristão. Você é um espírito, Deus é espírito, então você precisa ouvir o que Deus vai dizer, o Deus que é espírito, e que vai usar a palavra dele, que é espiritual. Por isso que Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida, ou seja, as minhas palavras são espirituais e vão falar com você no seu espírito. Por isso Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai lá no profundo e diz assim que ela vai dividir alma e espírito. Ok? Então aqui ele vai falar de emoção. Não se mova por emoção. Fecha o meu parênteses. Vamos lá. Você sabia que somos responsáveis por nossa resposta à tentação? Se acreditarmos nisso, poderemos não ser rendidos tão rapidamente. E com certeza não vamos querer ser uma tentação para ninguém mais. Se eu pecar em resposta à tentação de alguém sobre mim, isso é ruim. Mas se iniciar a tentação e levar outra pessoa a pecar, isso também é muito ruim. Na história de Davi e Betseba,
registrada em 2 Samuel 11, Davi levou Betseba a pecar. Não sabemos o que fez Davi desejá-la, apesar de podermos presumir que simplesmente a cobiçou depois que a viu. Afinal, era uma mulher de beleza incomum se banhando, como está em 2 Samuel 11:2. Não devemos presumir que Betseba estava totalmente indefesa nesse cenário. Claro, Betseba não poderia ter dito não. Quando o rei enviou um mensageiro para buscá-la, ninguém ousaria recusar uma ordem do rei. Entretanto, quando percebeu as intenções de Davi, poderia ter recusado as investidas dele, mas aparentemente acatou. Ambos, Davi e Betseba, estavam numa situação de tentação. Havia uma chance de parar, mas não quiseram. Isso deve ter feito com que eles entendessem o que Jeremias explicou. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E agora eu vou colocar a definição, ok? Enganosas são as emoções. Presta bem atenção. Enganosa é a nossa alma. Enganosa é as nossas vontades. Enganosos são os nossos desejos. Enganosas são as nossas razões. Por quê, Gleide? Porque quando você expõe a palavra, aí você vai ter qual é a verdade absoluta. O que é o certo a se fazer, apesar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E como eu estou dizendo, aqui é para mulheres cristãs, porque as mulheres cristãs já nasceram de novo. Elas não são mais conduzidas por emoção. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que as filhas, os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito Santo. E como que o Espírito Santo nos guia? Pela palavra. Então o Espírito Santo nunca vai dizer adultera. Ele nunca vai dizer continue conversando com essa pessoa casada, continue pensando isso. Nunca. Ele vai dizer o que ele está dizendo agora. Então, nós precisamos entender que nós podemos sim paralisar ações que cabem a nós, que não é Deus que vai descer do céu, não é Jesus que vai aparecer e não é o Espírito Santo que vai nos forçar. Hoje nós somos um espírito, somos conduzidos pelo Espírito Santo e pela palavra. Não precisamos nos render às nossas emoções. Quando colocamos as nossas emoções diante da palavra de Deus, nós vamos saber o que é certo a se fazer. Por isso que diz que a palavra de Deus, ela é apta para dividir alma e espírito, as intenções do nosso coração e os nossos pensamentos. Fique com a intenção do seu coração agora na nova aliança. Ok? Vamos continuar. Conhecer do que somos capazes pode nos ajudar a saber o que fazer para evitar erros. Nós mulheres precisamos ser muito cuidadosas para não nos colocarmos em tais situações de tentação. Também precisamos estar seguras de que não seremos um objeto de tentação. E aqui, queridos, eu vou falar como igreja, sabe? Nós somos, por exemplo, eu não creio em usos e costumes, respeito, porque cada denominação, isso falando agora de denominação de igreja, cada denominação tem a sua visão. Mas isso, o fato de eu não crer em usos e costumes, não muda o fato de que eu creio na santidade. E eu creio que mulheres de Deus, uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, foi olhar no espelho e perguntar para Deus, para o Espírito Santo, se está o agradando. Ok? Aí pode ser que a nossa alma nesse momento grite, esperneie, a nossa carne também. Mas aí é onde nós vamos decidir. Então, quando se fala de usos e costumes, na verdade eu costumo dizer, nós precisamos falar de santidade, de adoração, porque uma mulher que adora ao Senhor, lógico que o seu valor não está na sua roupa, mas uma mulher que ama ao Senhor, que adora ao seu Senhor, a Jesus como Salvador, ela vai se preocupar sim com a roupa que ela vai vestir. Como eu disse no outro áudio, quando a gente é do mundo, bora, vamos lá. A gente temos a nossa motivação.
porque nós vestimos, porque calçamos, né? Até as fotos, né? O olhar, enfim. E aqui eu abro um outro parênteses. As nossas redes sociais falam muito de nós, sim. Porque aquilo que nós colocamos lá é aquilo que nós estamos revelando por conta própria. Mas existe uma leitura, sim. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. E isso vai trazer mudança. Então, falando com relação a ser tentação, por exemplo, eu já estive ministrando em determinados lugares e fiquei em determinado lugar por um tempo em que nós não usávamos calças brancas no altar e nem roupa apertada. Eu acho corretíssimo. Por exemplo, a calça branca de mulher para mulher, agora de mulher para mulher. Gleide! Ela marca demais, ela é transparente. E às vezes tem mulher que ainda coloca, né? Não coloca aquela calcinha confortável, normal, bonitinha, não. Coloca logo sabe? Então, mas não tem nada a ver. Deus, ele quer o coração. Sim, ele quer o nosso coração, mas ele também quer o nosso corpo e a nossa alma totalmente convertidos a ele. Tá lá em Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis até que ele venha. Então, por exemplo, tem outros lugares que, dependendo da plataforma, se você vai de saia, aparece todo quando você está subindo no degrau. Então, nos degraus. Então, assim, o que nós precisamos? Considerar o Espírito Santo, correto? Nós precisamos. Não precisa ninguém falar para nós mesmos. Por exemplo, tem outros lugares que tem que usar saia, vestido, mas aí aquela pessoa, né, coloca aquela roupa extremamente apertadíssima, com aquele corpo lindíssimo. Pode, cada um pode fazer o que quiser. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Mas, para quem, agora eu vou fazer, né? Vou acrescentar. Mas, para quem é cristão, não convém. Porque nós queremos agradar ao Senhor. Aí a pessoa vai e coloca aquele vestido lá na ponta do pé. Coloca aquela blusa lá, tampando a mão, aqui em cima no pescoço, mas está marcando tudo. Todo mundo vai olhar a mulher, vai olhar o homem, vai olhar a criança. Então nós precisamos ter o bom senso. Quando a gente está no mundo, vixe, se a gente puder andar pelado, a gente anda. E aí, ninguém tem nada que ver com a nossa vida. Mas agora em Cristo, que nós somos tabernáculo do Espírito Santo, então a gente tem que repensar. A gente precisa analisar o que nós estamos querendo realmente ser e nos tornar em Cristo Jesus. As fotos, como a gente se porta, como a gente fala, como nós agimos e reagimos. Não existe ninguém perfeito. Mas o fato de não existir perfeição ainda não significa que nós não temos que nos colocar nesse lugar para desejar ser perfeito. O que é ser perfeito, Gleide? Maduros. A palavra perfeição significa maturidade. Maduros. Fecho o meu parênteses. Vamos continuar. Diz assim: quais mensagens estamos enviando com os nossos olhos, com nossas palavras, com nossas roupas? E é difícil admitir que somos capazes de fazer qualquer coisa enganosa. Mas somos, viu? É o Espírito Santo em nós que nos ajuda. Nunca serei infiel ao meu marido. Foram os votos de uma jovem esposa. Após 5 anos, estava vivendo com o chefe. É fácil falar nunca serei infiel se nunca tivermos uma oportunidade. Aqueles que encontraram uma oportunidade para a infidelidade sabem a batalha que travaram. Sabem que são capazes de pecar. A coisa maravilhosa sobre a vida cristã é que nesses momentos nós sabemos que Deus nos fez livres para dizer não. Diga não ao enviar sinais errados. Diga não aos desejos inapropriados. Você não terá do que se arrepender. Uau! É isso. É isso. Chega de arrependimentos por aquilo que nós sabemos o que deve ser feito.
por aquilo que nós sabemos que não deve ser feito. Então, você é livre. Cuidado, porque o diabo é muito estrategista. Sabe aquele momento que você está passando aquela crise no seu casamento? É nesse momento que principalmente ele vai vir. Sabe aquele momento que você está assim muito vulnerável, muito carente? É nesse momento que ele vai vir. Ele vai esperar o momento certo. É aí que você precisa expressar a tua fé, o teu posicionamento. Porque independente de qualquer coisa, os nossos atos dizem de quem nós somos. Então lembre-se disso. Por mais que você tenha motivos, justificativas e razões próprias, todas as nossas atitudes, na verdade, vão dizer e falar de quem nós somos. Então, se você é uma mulher de Deus, se você ama o Senhor, você pode dizer não, apesar de tudo aquilo que pode ser um motivo para você pecar. Amém? Então, que você possa ser ricamente abençoada. Se foi bom para você, compartilhe com outras mulheres. Se não foi bom para você, ore a Deus, ore ao Espírito Santo. Peça para que Ele fale com você. E você vai ver o quão maravilhosa vai ser a transformação, a experiência e o processo que vai começar na sua vida. Ok? Então, lembrando, somos mulheres. Somos um corpo, o corpo de Cristo.